texto do pneu furado. Quem leu, só me conta o que aconteceu. A Natália, é a Stephanie, né? Stephanie? Oi? Tudo bem com você? Stephanie? Tudo bem com você, gatinha? Liga o microfone, seu microfone tá desligado. Oi. Tudo bem com você, gatinha? Toda chique, de tiara. Ô, Stephanie, a tia Nadiane começou agora a leitura do texto 1, que nós mandamos lá pro grupo. Você já viu que a tia mandou agorinha? Então abre lá o texto e vamos começar a leitura, tá certo? Quem leu o texto? Vai falando pra mim. Você leu? Ô, Stephanie, que você fez a provinha pra mim em casa, não fez? A provinha do Google Forms? Então, você leu, então. Supostamente que você leu pra responder. Do pneu furado. A piadinha. Leu? Ô, Mariana, leu? Renan? Daniel? Rayane, se manifeste, por favor, minha filha. Não? Cadê a Rayane na fila do pão? Vamos lá, Rayane. Rayane chegando na sua cidade. Vamos lá, Rayane. Liga esse microfone e fale, por favor. Então lá. O pneu furado, ele vai contar uma piada, não vai? Que quem lembra da piada conta com as suas palavras, por favor. Natália? Não, é a Stephanie, né? Quem é que lembra? Fala pra mim. Do texto. Vamos lá para a leitura então. O carro estava encostado no meio-fio com um pneu furado. De pé, ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha, tão bonitinha que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo: pode deixar, ele trocaria o pneu. Você tem macaco? Perguntou o homem. Não, respondeu a moça. Tudo bem, eu tenho, disse o homem. Você tem step? Não, disse a moça. Ah, vamos usar o meu, disse o homem. E pôs-se a trabalhar trocando o pneu sob o olhar da moça. Terminou o momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Ele ficou ali, suando, de boca aberta, vendo o ônibus se afastar. Dali a pouco, chegou o dono do carro. Poxa, você trocou o meu pneu pra mim? Muito obrigada. Eu não posso ver pneu furado, tem que trocar. Coisa estranha, é uma compulsão, sei lá. Então, quem é Andréia? Não sei se a tia permitiu ou não permitiu, agora deu... é a Romano. Bom dia, Andressa, tudo bem? Bom dia, gatinha. A tia Nadiane começou agora a leitura do texto dos que eu mandei para casa de vocês, para vocês responderem, tá certo? E a gente tá fazendo uma análise. A gente está no primeiro texto, nessa crônica aí do Luiz Fernando Veríssimo, certo? Vamos lá, então. Pela leitura do texto, o homem trocou o pneu para... Essa é fácil demais, gente. Um amigo, uma moça bonita, um desconhecido ou uma senhora idosa. Na verdade, ele trocou o pneu para um desconhecido, não é isso? Mas ele queria trocar o pneu para quem? Uma moça bonita. A gente vai ficar, então... Esse descritor, ele é retirar a informação explícita. O homem trocou o pneu, foi para a moça bonita? Não.
Ele acabou trocando o pneu para o desconhecido. Então, quem marcou a letra C tá correto, ok? Esse descritor aí, que a tia Diana acabou de ler para vocês, ele é um dos descritores mais fáceis que tem pra gente interpretar. Porque geralmente a informação ela vem na cara, ela é explícita, tá certo? Depois, dentro do mesmo texto, a gente quer inferir uma informação implícita, que não está escrito, a gente tem que entender, tá certo? Nessa crônica, nós podemos inferir que houve um gesto de humanidade, um equívoco, um esforço feminino ou uma atitude compulsiva. O que aconteceu aí para ele trocar esse pneu? Alguém lembra o que é equívoco? Talvez não marcou a opção equívoco, porque não sabe o que é equívoco, né? Equívoco, galera, é o mesmo que engano. Não ocorreu um engano aí? Sim ou não? Sim, né, galera? Ele ia trocar o pneu pra quem? Pra quem que ele ia trocar o pneu? Hã? Pra moça bonita. E não era a moça que estava esperando, era quem? Era o desconhecido. Então, nós vamos marcar a letra B, né? Depois, nós temos a questão 3. Estabelecer a relação entre partes de um texto identificando a repetição ou substituição que contribui para a continuidade. Ou seja, a gente vai usar um pronome para não precisar de ficar colocando o nome da pessoa várias vezes. Então, a gente usa o quê? Um pronome. Ele ficou ali suando, de boca aberta, vendo o ônibus se afastar. O pronome, no caso ele, destacado, refere-se a quem? Ao pneu furado. Pneu soa? Fica de boca aberta? O carro soa? Não. Macaco fica vendo o ônibus afastar. Nesse caso, esse macaco é um animal ou esse macaco aqui é uma ferramenta de trabalho? Então, galerinha, se fôssemos para marcar, qual seria a opção correta? O homem, letra D. Depois nós temos aí o texto, você acha certo? Redes de fast food venderem brinquedos às crianças. Esse texto, como vocês viram, ele é um texto meio que de opinião, não é isso? Os pilares do modelo do negócio do McDonald's incluem limpeza, rapidez de atendimento, preço baixo e um ambiente que seja divertido, né? Principalmente para as crianças. Infelizmente, no Brasil, o preço não é tão baixo assim. Nesse contexto, é perfeitamente normal que eles e outras redes ofereçam ou vendam brinquedos. Os nutri-chatos, que responsabilizam a rede pela obesidade infantil, na verdade, estão destilando seu veneno contra os imperialistas yankees sem nenhuma base científica. Então, eles estão falando mal dos nutricionistas, né? Porque esses nutricionistas estão falando que as crianças estão ficando obesas por causa desses fast foods. Não é nosso caso, né, galera? Lagoa do Balzinho, Siri, porque um McDonald's mais próximo a gente só vai ter em Rio Verde, e Rio Verde a gente nem tá indo. Concorda comigo? Então, esses nutricionistas nem no nosso pé não pode pegar, né? Vamos lá, então. Nesse texto, o ponto de vista do autor em relação à venda dos brinquedos infantis nas redes de fast food. Lá no texto ele fala bem ou fala mal da venda dos brinquedos nos fast foods? Olha aqui. Os pilares do modelo do negócio McDonald's incluem limpeza, rapidez de atendimento, preço baixo e um ambiente que seja... Então tem que proporcionar o quê? Alegria. Então vocês aí acham
qual que é a opinião dele em relação a esse fato. O preço dos brinquedos no Brasil é acessível, a crítica de venda de brinquedos nas redes tem uma base científica, tudo é rápido, limpo, divertido e não precisa de brinquedos. A venda é perfeitamente normal, pois torna o ambiente mais divertido. Quem que vocês acham que é a opinião do autor aí? O que vocês acham que é? Acho que é a D. Quem mais acha que é a D? Se ele tá falando, né, bem do McDonald's, então a venda ela é perfeitamente normal, pois torna o ambiente mais divertido. Tem criança que come o McDonald's só por causa do brinquedo, não é assim? Então essa é a opinião do autor, letra D. Ok. Depois nós temos aí, inferir o sentido de uma palavra ou de uma expressão. Vocês viram por que a tia Nadiane falou assim? Vocês sabem o que é equívoco? Na hora que a gente estava lendo o texto lá do pneu furado? Vocês viram? O que acontece? A tia Nadiane está querendo falar para vocês que esse descritor, a gente tem que saber o significado da palavra. Vamos lá. Qual é o significado da palavra destilando? Qual é o significado da palavra destilando, destacada no texto? Ele não falou que quem está destilando é os nutricionistas? Nutrichatos? Olha aqui. Os nutrichatos que responsabilizam a rede pela obesidade infantil, na verdade, estão destilando. Será que essa palavra destilar, ela vem, o significado vem envenenar, espalhando, exalando e suando? Gente, vocês já viram falar assim, essas pessoas fofoqueiras, quando a gente usa o sentido figurado, a gente fala assim, fulano tá destilando veneno, não fala assim? Quando a gente tá falando isso, a gente tá chamando essa pessoa de quê? De quê? De cobra. Quem destila veneno é cobra. Certo? Então, essa expressão aqui, o destilando, nesse caso, nós estamos chamando de envenenando. Mas só que nesse caso, vamos voltar lá no texto? Fala que essas pessoas aqui, os nutrichatos, né? Eles estão destilando seu veneno contra o imperialismo yankee sem nenhuma base científica. Então, nesse caso, eles estão espalhando o veneno deles, né? Vamos deixar essa questão, depois eu ver se é envenenando ou se é espalhando. Quem marcou lá na provinha envenenando? Ninguém? A maioria marcou espalhando ou não? Sim? Depois a gente vai ver essa questão aqui, tá certo? Não deixa a tia Nadiane sofrer sozinha, não. Vamos lá, então, pra tirinha. Ei, mãe, eu vou fazer parte da peça da escola. Eu vou ter uma fala e tudo mais. Isso é maravilhoso, Calvin. É uma grande peça dramática. Minha personagem vai fazer todo mundo ficar em lágrimas até o fim do segundo ato. Qual é a peça? Nutrição e os 4 grupos alimentares. Eu sou a cebola. Então, vamos lá. Após a leitura da tirinha, é possível concluir... Após a leitura, é possível concluir: Calvin é um excelente ator de drama. A mãe de Calvin participará da peça com o filho. Por fazer papel de cebola, Calvin fará o público chorar. Calvin não gosta de peças tristes e dramáticas. Quem vocês acham? Qual é a alternativa? Quando a gente lê o último quadrinho, qual é a alternativa correta aí?
Letra C. Por fazer papel da cebola, o Calvin fará o público chorar. Por quê? Quem que faz a gente chorar? Vocês já usaram cebola em quantidade grande? Vocês já viram o que acontece? Já viram? Fica chorando, né? A finalidade desse texto: informar, orientar, provocar humor ou ensinar a ser ator? Provocar humor. No final da história, quando ele conta por que ele vai fazer as pessoas chorarem, a gente não acha engraçado? Subentende-se que sim, né? A 8, nós temos aí um gráfico, não é isso? Sintomas: febre, fadiga, tosse, espirro, dor, coriza, nariz entupido, dor de garganta, diarreia, dor de cabeça, falta de ar. Nós temos para diferir coronavírus, resfriado e gripe, certo? No coronavírus, febre é comum, no resfriado é raro, na gripe é comum. Fadiga, no corona às vezes, no resfriado às vezes, na gripe é comum. Tosse, no corona comum, suave no resfriado e comum na gripe, geralmente seca. Espirro, não tem no coronavírus, é comum no resfriado e na gripe também não tem. Dores, no corona às vezes, no resfriado comum, na gripe comum. Coriza, nariz entupido, é raro no corona, comum no resfriado e às vezes na gripe. Dor de garganta, às vezes no corona, é comum no resfriado e às vezes na gripe. Diarreia é raro no corona, não tem no resfriado e às vezes em crianças na gripe. Dor de cabeça às vezes no corona, raro no resfriado e comum na gripe. Falta de ar às vezes no corona, não tem no resfriado e não tem na gripe. Analisamos aí? Ok? Então vai. Nesse texto, qual é o tema central? A origem do coronavírus, da gripe e do resfriado, os sintomas mais comuns da Covid e suas causas, o paralelo entre os sintomas do coronavírus, do resfriado e da gripe, ou os sintomas mais conhecidos do novo coronavírus. Quem tem uma ideia do que seja a palavra paralelo? Paralelo é uma comparação, não é isso? É ou não é, galera do bem? É? Se eu faço essa comparação, então, meus amores, o que acontece? Eu peguei as três, né? E comparei, eu fiz um paralelo. Então, qual seria a minha resposta correta? Vamos lá, galera. Letra C. Eu peguei e comparei os três sintomas, não foi? Aqui, ó. Corona, resfriado e gripe. Eu fiz um paralelo. Então, qual seria a resposta? Letra C. Não é isso? Daniel, lê pra mim aí, tagarela do cinema. Traumatiza. Semana passada, por exemplo, tive um pesadelo em que estava rodeada de tudo bem, eu falo no cinema, mas falo baixinho. Falo baixinho, sou uma mulher grisada. Além do mais, quem quer solidão e silêncio, fica em casa. Alugue um DVD, se apoie no sofá e pensa aquela infinidade de canais que não param de passar filmes. Cinema é magia coletiva. O pior é que tem gente que entende isso, que não entende isso. Tá bom, Daniel. Continua, Renan. O fato é que não consigo reprimir o som que vem das profundezas. Sou incapaz de conter os comentários sobre paisagens deslumbrantes, sobre roupas nocturnas,
Tá bom. Continua, Andressa. Mas é duro conviver com a paciência dos outros. Já sofri muito bullying. Não são os vídeos de silêncios, arrogantes e cala a boca. Tem gente que levanta, lança um olhar de polícia e troca de lugar. Nunca vou esquecer o dia que a luz do cinema se acendeu para se pudesse identificar quem estava falando. Foi horrível. É complicada essa prosa dentro do cinema mesmo. Se eu tivesse uma 12, eu levava pro cinema. Vamos lá, então. Galerinha, nessa questão, né, a gente tem que distinguir um fato de opinião relativo a esse fato aí que aconteceu no cinema. A escolha de certas palavras, adjetivos e advérbios, por exemplo, demonstra certa opinião. Sendo assim, qual trecho apresenta uma opinião com o uso de adjetivo? Vocês lembram de adjetivo, galera? Lembra ou não lembra? Adjetivo é a característica que eu dou a algum substantivo. Por exemplo, carro, azul. Tapete, preto. Mulher, chata. Professora, tagarela. Entenderam? Então, nós temos aí um adjetivo. Então, nós vamos achar aí, nessas questões aí, o trecho que apresenta uma opinião com uso de adjetivo. Odeio quem berra para pedir silêncio. Traumatiza, sabe? Foi horrível. Tudo bem, eu falo no cinema. Qual dessas questões aí que tem um adjetivo? Qual dessas questões que tem um adjetivo? Uma característica. O que aconteceu lá no cinema que ele deu a nota dele aí? O que vocês acham? Acho que é Ah, eu acho que é odeio quem berra para pedir silêncio. Mas não caracterizou? Deu uma opinião sobre isso lá dentro do cinema? Ele só deu... a B. Galera, traumatiza é verbo. Então é a C, né? Eu acho que é A, acho que é a B. Eu acho que é a C. Tá. Horrível, não foi a característica do que aconteceu com eles? Não foi pra ele traumatizante? O dia que ligou a lanterninha pra chamar a atenção dele lá dentro do cinema? Foi, não foi? Então, o adjetivo aqui encontrado é o horrível. Vamos lá. Galera, vocês acham que esclarecendo assim, a gente tendo aula desse jeito, fica mais fácil interpretar depois? Eu acho mais fácil. Fica, né? Porque aí a gente vai conversando, né, galera? Vai entrando num consenso. Agora nós vamos estabelecer uma relação lógico-discursiva no texto, marcadas por conjunções e advérbios. Gente, vocês lembram o que é conjunção? Não, tia Nadiane, a gente deu amnésia, não lembra de mais nada, porque a gente está estudando em casa sozinho. Posso aceitar essa desculpa? Posso aceitar essa desculpa. Vamos lembrar então o que é? Galera, a conjunção é aquela palavrinha que ela liga uma oração à outra. Tia Nadiane, eu não lembro o que é oração, não vai lembrar mesmo não. Oração é aquela frase que ela é constituída por um verbo. Às vezes, na mesma frase ou no mesmo período, a gente sempre tem dois verbos. Aí a gente liga uma oração à outra. E você sabe o que é o conectivo? O que é a corrente que liga essa oração à outra? É a conjunção, certo? Por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma corrente. Eu não tenho uma corrente aqui agora para mostrar para vocês. Vocês vão pegar essa corrente, vocês vão ligar.
E o que vai ligar ela não é o elo, não é a corrente. Na corrente o que liga ela não é um elo no outro. Se soltar um elo, ela não fica arrebentada? Fica, não fica? Então a conjunção é essa palavrinha que liga uma oração à outra. No trecho, mas é duro conviver com a impaciência dos outros. Vamos voltar lá no texto? Antes do mais é duro conviver com a impaciência dos outros, nós temos lá, ó. É um fato, não consigo reprimir o som que vem das profundezas. Sou incapaz de conter os comentários. Essa pessoa é tagarela, ela não cala a boca, né? Olha aí. Isso pra ela é como se fosse soluço, é involuntário, começa do nada. Sou eu todinha, meu Deus do céu. Aí depois, ele vem em um outro parágrafo. O que vai retomar o assunto? Não é o mas? Não é? Esse danado desse mas aqui, ele vai agora dar uma retomada. Então, galera, no trecho, mas é duro conviver com a impaciência dos outros, essa ideia, ela vai fazer o quê? Ela vai dar uma ideia de explicação, oposição, adição ou conclusão. Vocês lembram o que é explicação? Explicação é que você fala num assunto e depois você tem que definir ele. Oposição. Lembra o que é oposição? Oposição é uma ideia contrária. Lembram disso? Oposição, uma ideia contrária. E depois nós temos adição, que é uma ideia que você acrescenta. E conclusão é aquela que você fecha o assunto. Na opinião de vocês aí, a palavrinha mas, que ela é um conectivo, lembra que eu falei para vocês que ela serviu para ligar o parágrafo anterior com o próximo parágrafo? Essa palavrinha mas, ela dá o sentido de quê? De conclusão? Ele quis dizer, mas espera aí. Primeiro ele falou que isso é natural dele, que ele nasceu com isso, que a vida dele é ser tagarela, que conversar é como um soluço, que começa involuntário. Mas é duro conviver com a impaciência dos outros. A ideia dos outros é igual a dele? É o quê? É o contrário. Então é uma oposição. Galera, eu vou fechar com vocês aí. Vocês sabem por que eu vou fechar? Porque a tia Nadiane vai mandar depois, do mesmo jeito que eu mandei o formulário nessa semana, com as 10, eu vou mandar o formulário com mais 10. Vocês já tem ele aí no grupo, não tem? Vocês já até leram, não já? Então eu vou mandar ele, vocês vão responder, vai mandar para mim pra gente conversar na próxima aula. E eu gostaria de pedir para vocês, um favor, que vocês que estão aí me ajudando, que todas as atividades geralmente são vocês que fazem, eu gostaria que vocês conversassem com os outros colegas para que eles também participem, porque a gente não faz nada em pequenos grupos, né? A sala de vocês é uma sala participativa, principalmente enquanto eu estava dentro da sala, essa sala ela tinha muita participação. E eu não quero perder esse grupo bom, eu não quero perder essa equipe boa que é a sala de vocês. Então eu gostaria que vocês se unissem e me ajudassem também para que a gente consiga chegar num resultado legal. Tudo bem, meus amores? Então eu conto com vocês, agradeço pela participação e depois eu gostaria que vocês também dessem um feedback lá no grupo. O que vocês acharam dessa aula de hoje, tá certo? Então... A Rayane pediu para me avisar que ela sai da reunião porque a internet tá muito ruim e tá cortando o que a gente tá falando. Ah, tudo bem. Não, eu vou mandar o vídeo hoje, mas assim, eu quero
ver a participação de vocês. Fico feliz por ter esse grupo, tá? Por vocês me ajudarem, por vocês terem participado da aula. Agradeço mesmo de coração. Fico muito feliz e eu sei que nas próximas aulas a gente vai estar num grupo maior e que a gente consiga fazer bem o nosso trabalho, certo, meus amores? E agora eu só tenho a agradecer. Vou pegar esse vídeo que eu tô gravando para vocês, vou pôr no YouTube e vou pôr na sala e vou pôr no grupo do 8º ano. Tudo bem? Então, muito obrigada, galera. Fiquem com Deus e vamos mostrar que nós somos capazes de fazer essa aula mesmo online. Nós temos competência de mostrar que somos capazes e conseguimos. Tudo bem? Então, um beijo e fiquem com Deus. Tchau!